Olá galera, meu nome é Franz Isoton e hoje o assunto que a gente vai ver é radioatividade. Muito bem, vamos dar uma olhada nessa ciência chamada radioatividade, que é espetacular, tá? Acompanha comigo. O fenômeno radioatividade é ligado intimamente ao núcleo do átomo, tá? Como a gente vai poder reparar, por exemplo, aqui, tá? O conceito de radioatividade indica a emissão de partículas e ou ondas eletromagnéticas partindo de núcleos instáveis, não átomos instáveis, núcleos instáveis, a fim de adquirir mais estabilidade. Repare, né? Então, um núcleo do átomo que está naturalmente instável, para que ele fique mais estável, ele pode sofrer então uma fissão e assim liberar partículas, ondas eletromagnéticas que a gente vai conhecer posteriormente. Vamos então a essas radiações. Vamos lá. Existem tipos de radiação que interessam para a química. Vamos a eles então, ok? Bom, a primeira delas a ser comentada é a radiação alfa. Em campos elétricos definidos, a radiação alfa ela sofre uma deflexão para uma placa negativa. Então conclui-se que a radiação alfa é uma radiação positiva, perfeito? Positiva por quê? Vamos aos detalhes. A partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Como não tem elétron, acaba tendo carga positiva, correto? Outro detalhe importante, tá, é que ela vai viajar numa velocidade correspondente a 5, 10% da velocidade da luz, ok? Mas como ela, comparada às outras radiações, ela é lenta e também ela é uma partícula grande, ok? Ela não tem um poder de penetrância considerável, não ultrapassa uma folha de papel. Possui um alto poder ionizante, já que ela é carente de 2 elétrons, ok? E não chega a penetrar no corpo humano, o que não provoca prejuízos, então, aí, à saúde humana. No máximo, queimaduras, se você estiver próximo à fonte de emissão. Já a radiação beta, tá, é uma radiação muito mais perigosa. Vamos aos motivos, né? A beta, então, ela sofre deflexão por uma placa positiva. Ela é uma radiação com carga elétrica negativa. E você parar para pensar que partícula negativa você conhece no teu estudo até então. Vamos lá. O elétron, a beta ela é formada por um elétron, ok? Essa partícula então obviamente tem carga negativa, viaja 90 a 95% da velocidade da luz, então é uma partícula muito mais rápida que a alfa e muito menor também. A formação da beta se dá pela quebra de um nêutron. O nêutron, quando ele sofre uma pequena fissão, vai originar um próton, a partícula beta, que é lançada, e um neutrino, que para a gente aqui não importa tanto no momento, perfeito? Bom, ela possui um médio poder ionizante, por ser um elétron, então ela pode ser aceita por um átomo e provocar a ionização desse átomo, e ela chega a penetrar no corpo humano 2 centímetros. Em 2 centímetros ela vai encontrar muita célula, muito material genético, sendo danosa então ali, sendo uma radiação mutagênica, ok? Bom, já a radiação gama não sofre deflexão para nenhuma placa carregada eletricamente. Por quê? Porque a radiação gama ela é onda eletromagnética. E se ela é uma onda, ela não vai ter carga, ela não vai ter massa, ok? Ela viaja praticamente à velocidade da luz, é uma onda altamente energética e não só penetra no corpo humano, como ela atravessa o corpo humano. Então, muito mais perigosa. E como ela é uma forma de energia, ela pode quebrar ligações, fazer então cisão de ligações das mais variadas moléculas do corpo humano, ok? O chumbo é um bom metal em função da alta densidade que pode barrar essa radiação. Então, esses são os 3 tipos de radiação que nos interessam. Galera, tempo de meia-vida ou período de semidesintegração, tá? Essa parte da cinética radioativa importa muito para você determinar a idade de um fóssil, ok? Determinar então a idade, por exemplo, de uma moldura de um quadro, saber quando um paciente está liberado de uma sala de radioterapia. Então tem muitas aplicações práticas, o tempo de meia-vida. E o que ele significa, tá? Então ele é o tempo necessário para que metade do número de átomos que compõem a tua amostra, metade desse número de átomos, sofra desintegração, perfeito? Por exemplo, tá? Eu tenho uma amostra específica, né, de um material radioativo. Depois de um tempo determinado, que pode ser dado em segundos, em dias, em anos, décadas, enfim, esse material vai sofrer desintegração e sobrar apenas 50% do que tinha inicialmente. Esse tempo, então, é o tempo de meia-vida. Passado o mesmo período, eu vou ter metade da metade do que eu tinha no começo. Passado o mesmo período, eu vou ter metade da metade da metade que eu tinha no momento inicial. Então, a cada período de meia-vida, o material ele vai, na verdade, desintegrando e sobra apenas a metade do que você tinha inicialmente. Correto? Então isso é tempo de meia-vida, que depois em exercício eu vou te mostrar como aplicar, ok? Essa grandeza aí que é fundamental para a radioatividade.
correto? Um outro item importante é a transmutação radioativa, que significa que alguns núcleos vão acabar se transformando em outros núcleos, elementos, ok? Mudando então ali a sua forma. Pessoal, na transmutação eu tenho que saber fazer algumas previsões. Por exemplo, tá? Temos ali uma equação que no primeiro membro tem magnésio sendo bombardeado por um próton, formando um núcleo X e 2 nêutrons. Temos um bombardeio e temos uma emissão, correto? Quantas unidades de massa nós temos no primeiro membro dessa equação? Acompanhe, 24 unidades referentes ao magnésio e uma unidade referente ao próton, um total de 25. Cada nêutron conta como uma unidade de massa. Nós temos 2 nêutrons, ok? Para 25 do primeiro membro, faltam 23. Então, o X apresenta a massa igual a 23, assim a massa que eu tinha no primeiro membro, também tenho no segundo. Quantos prótons eu tenho ali no primeiro membro? Vamos lá. 12 relativo ao magnésio e mais um próton que foi o que bombardeou o magnésio, um total de 13 prótons. Como o nêutron não conta como próton, porque nêutron é uma partícula, próton é outra, os 13 prótons do primeiro membro estão presentes no segundo membro. Número de massa 23, 13 prótons é o que eu preciso, na verdade, saber completar através, então, ali, tá, de uma equação como essa. Vamos a mais um exemplo de transmutação radioativa. Aqui um núcleo de carbono, um átomo de carbono, enfim, está sendo bombardeado por 2 partículas alfa, produzindo um núcleo Y e mais um próton. Então, o bombardeio é com partículas alfa e a emissão é de um próton. Quanto de massa temos no primeiro membro dessa equação? 12 presentes lá no carbono e cada partícula alfa carrega 4 unidades de massa que vimos anteriormente. 12 com mais 8, ok, vindos da alfa, temos um total de 20 unidades de massa, 20. No segundo membro, eu tenho que ter 20. Uma já pertence ao próton, as outras 19 pertencem ao núcleo Y. Então, na soma, temos 20 unidades no segundo membro e no primeiro membro também. Quantos prótons eu tenho no primeiro membro dessa equação? Provenientes da alfa, eu vou ter então 4, cada alfa carrega 2, temos um total de 4 prótons, e mais 6 do carbono. 4 da alfa, 6 do carbono, totalizam 10 partículas, 10 prótons, que no produto também tem que ter 10 prótons. Eu já tenho ali em separado. Então, os outros 9 pertencerão ao átomo Y. Assim, 10 no segundo membro, 10 prótons no primeiro, ok? Então, a transmutação radiativa mostra elementos químicos sofrendo alterações gravíssimas em seu núcleo, se transformando em novos elementos, ok? E a tua ideia, tá? E, na verdade, a tua função é prever a nova massa, o novo número atômico, ok? Muito bem, pessoal. Outra parte super importante do assunto radioatividade diz respeito à fissão e fusão nuclear, 2 termos muito semelhantes na pronúncia, ok? Mas no significado, um contraria o outro. Vamos lá, fissão nuclear que para a gente é muito mais frequente, é muito mais realidade. A fissão nuclear indica a quebra de núcleos maiores em núcleos menores, perfeito? Núcleos maiores em núcleos menores. Um exemplo que a gente pode citar, você não tem que nunca decorar uma equação dessa, e sim saber reconhecer, é o núcleo de urânio sendo bombardeado então ali por um nêutron. Repare na animação, o núcleo então de urânio está sendo bombardeado por um nêutron, o que aumenta a sua instabilidade, e ele sofre uma fissão, gerando nesse caso bário e criptônio, núcleos menores, perfeito? Bom, então um núcleo maior se transformou em núcleos menores, isso é uma fissão nuclear. E um detalhe importante é que 3 nêutrons também foram liberados, foram produzidos nessa equação, nessa reação nuclear. Esses 3 nêutrons provavelmente vão acertar outros 3 núcleos de urânio, que vão liberar 9 nêutrons, acertando provavelmente 9 núcleos de urânio, liberando 27 nêutrons. Então isso quer dizer que a fissão nuclear é uma reação em cadeia, certo? Altamente exotérmica. E essa fissão nuclear é que acaba sendo usada em usinas nucleares, perfeito? Então, as usinas que produzem energia elétrica, tá, aí mundo afora trabalham com fissão nuclear, perfeito? Um reator nuclear, então, ele trabalha dessa maneira. Material, então, sofrendo fissão, aquecendo água e aí indiretamente produzindo energia elétrica, certo? Galera, então, até no reator, por exemplo, de Chernobyl, que sofreu a explosão, ele trabalhava com fissão, como todas as usinas no mundo trabalham com fissão, perfeito? Na medicina é usada fissão nuclear, na irradiação de alimentos é usada fissão nuclear, então ela é muito mais difundida do que a fusão nuclear, ok? A fusão nuclear é a união de pequenos núcleos em núcleos maiores. Por exemplo, ali temos 2 núcleos de deutério produzindo trítio e liberando muita energia, então é um processo altamente exotérmico, tá?
Também ele temos deutério produzindo hélio, tá? Fusão e liberando uma grande quantidade de energia, ok? Então perceba que nós temos núcleos menores produzindo núcleos maiores, tá? Porém, tanto a fissão quanto a fusão são altamente exotérmicas, certo? Então, esse é o assunto da radioatividade, muito presente em provas no Brasil todo. É uma prova que também costuma falar de atividade, é a prova do Enem. Então, tá aí o assunto por completo para você entender cada vez melhor de radioatividade. Galera, temos uma questão de radioatividade para a gente então entender como é que funcionam as emissões das partículas alfa e beta e o que elas causam no meu átomo, naquele meu núcleo então que emitiu. Vamos lá. Essa questão então ela me dá algumas letras do alfabeto e aí ela quer que eu trabalhe em cima delas como se fossem elementos químicos ao emitir algumas partículas se transformando em outros. Acompanha comigo. Fala que o elemento V é um gás nobre. Então, se ele é um gás nobre, ele pertence à família 8A. Concorda? Ele vai emitir uma partícula alfa. Se ele emite uma partícula alfa, ele está emitindo 2 prótons, resultando em um núcleo, em um elemento, enfim, né, W. Esse elemento W, ele pertencerá à família 6A, porque perdendo 2 prótons, um gás nobre, ele vai recuar 2 casinhas, certo? 2 famílias, W pertence à família 6A. W, por sua vez, também emite uma partícula alfa, e se ele é da 6A, ele recuará 2 famílias, né? Teremos um novo elemento pertencente agora à família 5, 4A. Então o elemento X, que vai ser formado, ele pertencerá à família 4A. Esse elemento X, ele vai emitir uma partícula beta, e se emite uma partícula beta, ele vai então ali transformar um nêutron dele em um próton. Resultado, eu vou contar com um próton a mais. Então o X, que era da família 4A, agora pertencerá à família 5A, certo? Ok? Resultando em Y. Y então pertence à família 5A. O Y também vai emitir uma partícula beta, produzindo assim um próton partindo de um nêutron. Então esse Y, ok, produzindo um próton a mais, ele produziu também o átomo Z, que pertencerá à família 6A, ok? Bom, então temos o elemento V da família 8, o W da família 6, o elemento X da família 4, ok? O elemento Y da família 5 e o Z da família 6. Então temos cada um pertencente a uma família, ok? E aí a questão pede qual afirmativa está incorreta. Vamos testar cada uma então, tá? Fala que X pertence ao grupo 14, a antiga família 4A, da classificação periódica. Lembra que X veio da decomposição de W, que veio da emissão lá do átomo V? Então, um gás nobre, ok, deu origem ao W, que deu origem ao X. Então, X pertence sim à família 4A, né? Você tem isso ali. Tá certo, a gente quer a afirmativa incorreta. X é mais eletronegativo que Z. O que acontece, pessoal? Olhando para a tabela periódica, tá? O elemento X, tá? O elemento X, ele está mais ali... Bom, lembra, X pertence à família 4A, ok? E Z pertence à família 6A. Se eles estão no mesmo período, o X está mais à esquerda, família 4, e Z na família 6, mais à direita. Então, o Z, ele possui um menor raio atômico e aí ele é mais eletronegativo, né? E ele fala que X é mais. Essa afirmativa está incorreta, que é justamente o que a gente queria encontrar como resposta. Perfeito? Tá? Todos os elementos pertencem sim ao mesmo período, né, na tabela periódica, porque foram só emitindo prótons e recuando. Tá? W e Z pertencem sim ao mesmo grupo, porque pertencem à família 6A. E X, Y e Z, eles vão emitir partículas beta, então eles vão manter a mesma massa entre eles são isóbaros entre eles. Certo? Então essa questão nós finalizamos. Já a questão número 2 é uma questão que trata do tempo de meia-vida, outra grandeza super importante, né? Fala que o iodo 131 é um radioisótopo usado na área médica. O indivíduo, sob procedimentos médicos, recebeu uma determinada desse radioisótopo na questão. Quantos dias levarão para reduzir a atividade radiativa em 93,75%? Então eu tenho que pensar o quanto eu quero que vá restar disso. Se eu partir de 100% e desintegrar 93,75%, então sobrará disso ali 6,25%. Eu preciso chegar em 6,25%, ok? Para resolver essa questão, considerar o tempo de meia-vida 8 dias. Vamos partir de quanto? Quando se fala em porcentagem, eu parto de 100%. 100% depois de 8 dias
faz restar apenas 50%. Mais 8 dias, 25%. Mais 8 dias, 12,5%. Mais 8 dias, 6,25%. Então, de 100 para 50, 50 para 25, 25 para 12,5 e 12,5 para 6,25, nós utilizamos 4 tempos de meia-vida, cada um no valor de 8 dias. Você vai ter um total de 32 dias. 32 dias é o tempo total, então, que esse paciente precisa esperar para ficar isento desse material radioativo. Ou isento, na verdade não, mas sim pelo menos, né, na taxa ali de 6,25%. Ok? E assim fica respondida a questão com a letra C. Até mais.